Se existia alguma dúvida que a América Latina estava dando uma guinada mais à esquerda, politicamente e geopoliticamente falando, depois da eleição da Colômbia não existe mais sombra de dúvida. A Colômbia, que nunca teve um governo de esquerda, a gente vai falar aqui o porquê, elegeu o Gustavo Petro como presidente, ex-guerrilheiro do M19. O que significa isso para a Colômbia e o que significa isso principalmente para a América Latina, inclusive com influência possivelmente no Brasil. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Cara, ontem eu não pude gravar para vocês, né, porque eu tava lá no podcast do Fala Glauber, inclusive vou deixar na descrição aqui. Foi bem legal, né, bem interessante o podcast. Dá uma força lá, acompanha, que foi bem interessante. Tá mais 4 horas de discussão geopolítica. Só que, claro, né, eu deixei vocês aqui sem vídeo, e, né, sou corintiano, mas aqui é igual Muricy Ramalho, aqui é trabalho. Então eu vou gravar para vocês esse vídeo pela manhã, e muito possivelmente mais um vídeo pela tarde também, falando sobre os outros acontecimentos do mundo, tá bom? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, quando eu falo para vocês que o Gustavo Petro foi eleito, ele foi eleito uma eleição extremamente acirrada, foi 50% mais um pouquinho, contra 49% mais um pouquinho do Hernández. E a eleição na Colômbia, ela já se mostrava uma eleição outsider, digamos assim. O Hernández, ele, embora já tenha sido político e tal, mas ele não fazia parte do grupo de direita que comandou a Colômbia nos últimos mandatos, nas últimas eleições. E ele se dizia um cara de fora da política, ele era um empresário, trabalhava com construção, falava que era contra a corrupção. Então, muita gente, inclusive, colocava ele como o Trump da direita, né? E o Gustavo Petro também, já foi senador, já foi prefeito, etc., mas também representava um outsider, porque não era o mesmo grupo político da direita colombiana. A Colômbia, ela historicamente só teve governos de centro-direita ou de uma direita um pouco mais extremista aí, né? Por quê, professor? Isso tem muita relação com quem é a Colômbia. A Colômbia é um país hoje que ela é muito, já foi mais, mas hoje ainda é, né? Um país que é muito controlado por guerrilhas e cartéis. Essas guerrilhas, que surgiram grande parte durante a Guerra Fria, elas tinham como principal objetivo a instalação do socialismo na Colômbia. A gente fala aqui, ó, das Farc, que é a mais famosa de todas, a ELN, o Exército de Libertação Nacional, e o M19, inclusive o grupo que o Gustavo Petro fazia parte. Essas guerrilhas, elas tinham como objetivo inicial a instalação do socialismo, sob uma vertente marxista, alguns um pouco mais modelo cubano, por exemplo, de revolução, na Colômbia. A Colômbia pede ajuda para os Estados Unidos, pede ajuda para grupos de direita, então a Colômbia, ela sempre foi vista até como um entreposto militar, um entreposto geopolítico dos Estados Unidos da América do Sul. Com toda certeza, o maior aliado geopolítico, inclusive militar, dos Estados Unidos da América do Sul, chama-se Colômbia. E até por conta disso, a esquerda, ela tem uma imagem muito manchada na Colômbia. Quando a gente fala hoje, né, você vai votar num cara de esquerda, a pessoa já diz, bom, será que eu voto num grupo que já foi uma guerrilha? A esquerda, por exemplo, não dá para esquecer, a Colômbia tem como vizinha a Venezuela, que Hugo Chávez e o Nicolás Maduro transformaram a Venezuela numa ditadura, numa crise econômica gigantesca. Então, associava-se muito a esquerda na Colômbia a esses movimentos considerados aí terroristas, né? Sabe que eu posso falar aqui no YouTube, e também a esse insucesso que existe na Venezuela. Mesmo assim, o Gustavo Petro foi eleito. E ponto importante, hein? O Hernández, ele reconheceu a derrota, mesmo extremamente apertado, fez uma declaração, galera, de altíssimo nível, como um verdadeiro democrata deve fazer. Falou que reconhece o resultado das urnas, que fica muito feliz com quase 50% dos votos que foi dado a ele, e que ele vai tentar participar da vida política na Colômbia, porque sabe que um governo, o Gustavo Petro foi eleito, mas uma democracia não é uma ditadura da maioria, né? Porque a maioria votou no Gustavo Petro, que ele vai ser obrigado, a Colômbia inteira vai ser governada pelos ideais do Gustavo Petro. Imagina, você tem ideias de oposição, você tem um legislativo, por exemplo, inclusive a Colômbia, o modelo colombiano, os partidos eles são obrigados a falar antes se eles compõem a base ou não do governo. Hoje, tanto na Câmara como no Senado, a Colômbia tem pouco mais, pouco menos, aí depende da casa, de 20% apoio o Gustavo Petro. Ou seja, o Gustavo Petro ele não vai ter vida fácil na Colômbia. Esse é o contexto, né? Dentre as propostas do Gustavo Petro está a transformação da energia, da matriz energética colombiana. Ele promete transformar a Colômbia numa energia um pouco mais verde. Embora ele mesmo tenha sido parte de um grupo guerrilheiro e a esquerda, durante a época da Guerra Fria, nunca teve muito essas pautas feministas, essas pautas sociais, né, essas pautas mais morais, assim, digamos,
ele se aproximou muito nessas últimas eleições, inclusive a sua vice é uma mulher negra, que é toda militante do feminismo, ex-empregada doméstica, então ela é uma referência sobre esses assuntos, para tentar se aproximar dessa imagem mesmo. Então, muito possivelmente, vai tender a fazer um governo um pouco mais plural, colocando, enfim, várias ideologias ali, né, representantes de minorias para o governo colombiano, e promete, principalmente, fazer uma reforma no sentido de promover uma reforma agrária e de fazer a Colômbia depender não só de exportações agrícolas, café, etc., mas também que se industrialize, que aumente o setor terciário do governo colombiano. Inclusive, ele fez questão de ressaltar em toda a sua campanha eleitoral que, apesar dele ter uma certa proximidade com Hugo Chávez, principalmente nos anos 2000, na Venezuela, o governo dele não vai ser um governo chavista, porque não vai ter esse caráter mais autoritário, mais ditatorial, e ao contrário do que o governo Chávez pregou na Venezuela, que era uma economia que dependia cada vez mais exclusivamente do petróleo, ele vai tender a diversificar tanto a matriz energética como as atividades econômicas na Colômbia. É um governo, né, novamente, que é muito criticado pelos empresários, pelas oligarquias, porque, claro, a gente está falando de um governo de esquerda e muito possivelmente uma das suas propostas vai ser taxar grandes fortunas, a participação mais efetiva do Estado em alguns setores da economia que atrapalhem a iniciativa privada, enfim. Então, esse é o novo governo colombiano, tá? Um governo nunca de esquerda que agora se transformou num governo de esquerda. E por que isso é muito sintomático? A América Latina, ela vive quase numa gangorra política. Década de 90, até seguindo os moldes do chamado Consenso de Washington, pregou uma cartilha que a gente chama de neoliberal. Ah, professor, vamos chamar de neoliberalismo, tá? Corte de gastos públicos, aumento da arrecadação de impostos, aumento da taxa de juros para atração de investimentos estrangeiros, privatização tanto de recursos naturais quanto de empresas estatais, desregulamentação do mercado econômico. Isso foi a América Latina nos anos 90. Governos mais de direita, governos mais liberais. Nos anos 2000, como resposta a esses governos, que até promoveram um ajuste fiscal interessante em grande parte dos países, mas também promoveram um aumento da desigualdade. Não dá para falar de um Estado tão mínimo assim, por exemplo, quando a gente está falando de países tão subdesenvolvidos, como Bolívia, Venezuela e tal. Acende uma série de governos de esquerda na América Latina, então Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, Lula, por exemplo, no Brasil, né? A gente tem o Fernando Lugo no Paraguai, a Michelle Bachelet no Chile, o Nestor Kirchner na Argentina, o Mujica no Uruguai, enfim. Uma série de governos, e a Colômbia nunca, hein? Série de governos de esquerda que inicialmente até tiveram um bom sucesso econômico. E, inclusive, a volta desses governantes de esquerda nesse momento, ela é muito baseada numa certa mentalidade dos anos 2000. Cara, vamos pegar aqui, por exemplo, o discurso do Lula, né? Olha, na minha época, o pobre viajava de avião, na minha época, o pobre comia picanha, tal. Por quê? Porque realmente a economia, ela melhorou bastante nos países da América Latina de maneira geral. Só que é muito injusto e até um erro científico falando, você analisar o país de maneira isolada. Pô, o que a América Latina, de maneira geral, exporta? Commodities. O Brasil, ferro, soja, petróleo, o Chile, cobre, enfim, né? A América Latina é uma grande exportadora de commodities. A China, ela chegou a crescer 15% ao ano nos anos 2000. E a China, se ela cresce, ela compra mais commodities, mais produtos primários. Consequentemente, esses produtos disparam de preço no mercado internacional. Então, programas sociais que esses governos fizeram promover uma certa inserção da classe mais pobre no consumo, e se pessoas consomem, a economia circula mais, mas principalmente o mercado externo extremamente favorável, fez com que esses governos, esses países crescessem, economicamente falando. Só que, final dos anos 2000, crise econômica, crise dos Estados Unidos, aí vem política também de aumento de juros do mercado internacional, cai o preço das commodities, e esses países se mostraram, grande parte deles, ineficientes para, sem as commodities, melhorando a balança comercial, ter uma economia saudável, uma economia que atraísse investimentos estrangeiros. Além de, claro, uma série de casos de corrupção, não só no Brasil, como em vários países da América Latina também. Isso permitiu a volta de governos de direita nos anos 2010. E aí a esquerda ficou vista como corrupta, autoritária, Estado pesado e tal. Agora, pós anos 2010, uma série de crises também se instalam na América Latina e vem voltando o governo de esquerda 2020. Percebam que é quase a cada 10 anos, né? Década de 90 mais liberal, anos 2000 mais esquerda. Anos 2010 tende a ser mais liberal, agora 2020 voltando governos de esquerda. A América Latina é uma constante gangorra política. Só que
os países de esquerda, à época, eles contaram muito com uma explosão do preço das commodities por conta da China, que trouxe o benefício de ter dinheiro para promover políticas públicas, para melhorar a economia, fazer investimentos em infraestrutura e tal. Agora, a gente está falando de governos de esquerda que estão ascendendo ao poder num contexto de crise da Ucrânia, num possível contexto de crise em Taiwan, com China, sabe-se lá quando vai acontecer a incursão, numa disparada do preço dos combustíveis fósseis, que vem provocando inflação no mundo inteiro. Será que não só o Gustavo Petro, mas o Boric, o Castilho, por exemplo, no Peru, até mesmo Alberto Fernandes na Argentina, será que esses governos vão ter o pequeno período de sucesso econômico do início dos anos 2000 até meados ali, finalzinho de 2009, 2010, que os governos de esquerda tiveram à época, economicamente falando? O contexto econômico e geopolítico é completamente diferente. O que você pensa? E mais, você acha que a eleição do Gustavo Petro, porque hoje na América Latina, na América do Sul, a gente só tem o Paraguai, né, que tem o Ábido ali como presidente, e o Lacalipou no Uruguai, que são governos mais à direita. Ah, e o Guillermo Lasso também no Equador. Inclusive, o Guillermo Lasso já parabenizou Gustavo Petro também, tá? Será que o Brasil vai resistir isso? Será que tem algum tipo de influência? Será que a América Latina dando essa guinada à esquerda também influencia o Brasil? No final da década de 90, começo dos anos 2000, acabou influenciando. O Lula acabou sendo eleito. Você acha que agora, essa ascensão de governos de esquerda também vai trazer a esquerda de volta para o Brasil? Com certeza, o país mais importante na América do Sul? Deixa nos comentários, então, duas coisas. Se influencia na eleição brasileira, a eleição do Gustavo Petro, e se você acha que esses governos agora, em um contexto geopolítico não de explosão e bonança do mundo com o crescimento da China, mas num contexto de crise econômica, de desajuste fiscal, de hiperinflação e de aumento do preço dos combustíveis, se os governos de esquerda vão conseguir ter algum sucesso. Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, agradeço se vocês curtiram o vídeo. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.